Olá, Pricers do Brasil, do mundo. Mais um dia de Pricing Cast. Eu e meu amigo Fábio Pinheiro estamos aqui para falar com uma pessoa muito especial. Muito top. E galera, já avisando aí, vocês viram 2 episódios que a gente trouxe aqui pessoas para falar sobre mundo acadêmico, sobre treinamento de precificação, sobre precificação. E a gente falou o seguinte, poxa, se é tão importante, vamos trazer alguém, uma empreendedora, já dando spoiler, uma pessoa que realmente pensou em lançar um produto e quando foi lançar o produto se deparou e o preço? Buguei. O que eu faço? Como é que faz e tal? Então, ela vai poder contar um pouquinho dessa sua trajetória de carreira, que é uma trajetória de carreira brilhante, que também fala um pouco sobre academia também, sobre importância, mas mais do que isso, falar a vida como ela é, de virar empreendedora, gente, ter que precificar. Então, segura aí. E, Aninha, será que a gente vai ganhar uns descontinhos também? Alguma coisa boa aí no final? Eu não quero dar spoiler, mas vai ter coisa boa. Top, sensacional, porque são... Eu não vou falar mais nada, senão eu vou acabar falando o que é, mas fica até o final, que vai ter sorteio, não é só um sorteio. 7. Só dei só um número. 7. Fica até o final. Galera, está conosco aqui quem, Aninha? Quem? Camila Camel. Será que eu falei certo? Opa! Camel, aê! Essa mulher... empreendedora, com uma carreira, como o Fabinho disse, brilhante, passou por grandes empresas, numa carreira aí pautada em cliente. A gente tem falado muito, tem muito aquela história do cliente no centro, então acho que ninguém melhor do que a Camila para falar pra gente, né, contar essa história através da carreira dela e, como o Fabinho comentou, como ela foi transformada pelo mundo acadêmico. E como ela chegou no empreendedorismo, gente. Empreendedorismo, né, que tá na nossa veia como brasileiro aí, que ela vai contar não só as dores, as delícias, mas as dores também. E uma das dores conectadas a pricing, como o Fabinho bem comentou. Então, senhoras e senhores, vou deixar ela se apresentar. Camila, muito obrigada por estar hoje aqui conosco, dispondo desse tempo para dividir tua experiência. E, por favor, conta para nossa audiência quem é a Camila. Pessoal, muito obrigado pelo convite, uma honra, né, poder participar aqui do Pricing Cast, que eu venho acompanhando desde que vocês lançaram. Então, assim, quem é a Camila? A Camila é mineira, eu já vou antecipar, porque daqui a pouco vocês vão perceber, né, pelo sotaque. Nasci em Ubá, no interior de Minas, na Zona da Mata, e venho mudando de cidade, enfim, né, morando em vários lugares. Estou em São Paulo há 8 anos, né, e sou de uma família numerosa, e são 5 filhos, sou a segunda filha. E ingressei assim, contando um pouco da minha trajetória profissional, né? Fiz administração, né? Eu estudei em Belo Horizonte, fiz a minha formação em Belo Horizonte. E quando eu terminei a minha formação, já na faculdade já trabalhava. Acho que a primeira experiência que é interessante relatar aqui foi familiar, né? Meu pai era um empreendedor, assim, cidade pequena, né? Ainda pequeno empreendedor. E ingressei ali a minha jornada profissional com ele. Foi super rica, né? Quem trabalha com empresa familiar Sabe o que é isso. E quando me formei, meu sonho era estudar fora, né? Eu tinha esse ideal e eu queria, fazia já juntava meu dinheiro para isso. Meu pai era contra, né? Uma família tradicional mineira naquela época, né? Eu estou falando de 93, tá? A gente tem bastante tempo, não era comum, né? Não era comum uma mulher sair de casa para estudar fora sozinha nessa época. E como eu queria muito, né, estava muito determinada, ele no final resolveu falar, não, tudo bem, você vai, eu vou dar uma força, né, vou te ajudar. E fui, né, fui morar na Espanha, fiquei lá 1 ano e meio, né, nesse período fiz um estágio também na indústria automobilística, foi a primeira indústria, assim, que eu conheci, fiz meu trabalho final de curso ali, então foi mais experiência de vida do que a parte do conhecimento, a parte da academia em si, né, do acadêmico. Depois fiz um MBA e ingressei, na verdade, numa outra indústria. Eu percebi que a indústria automobilística não tinha muitas oportunidades, né? Na verdade, de crescimento, principalmente para mulheres, né? Eu estou falando de uma época mais... Hoje o mundo mudou, né? Enfim, as mulheres estão com muito mais autonomia, estão mais empoderadas, mas naquela época não era muito comum uma mulher em cargo de liderança na indústria automobilística, né? Então, eu peguei aquele boom
de telecom, né, de telecomunicações. Eu vi uma matéria sobre isso, sobre essa onda, né, que era uma disrupção. Imagina, o sistema todo seria privatizado, né, o sistema de telecomunicações no Brasil, e eu fiquei atenta a isso e surgiu uma oportunidade para mim na Embratel, quando a Embratel foi privatizada. Estou falando aqui no final dos anos 90, quando eu ingressei na Embratel. E na Embratel, eu já estou emendando aqui minha carreira, tá? Pode continuar. Tranquilo, já percebi que eu estou emendando a carreira aqui, mas vou continuar. Pode continuar. Então, porque a vida da gente mistura, né? Sim, pessoal e profissional, mesmo mistura um pouco. E aí, quando eu percebi que eu precisava mudar de carreira para, né, ter uma ascensão profissional, então eu ingressei, como eu falei, em telecom. E ali eu comecei a dar os primeiros passos ali para a área que hoje, né, eu sou a especialista, que é a área de atendimento e experiência do cliente, tá? Como a Embratel precisava atender o público final, né, que é o público de consumidor, que ela não atendia enquanto não era privada, ela lançou uma startup de call center para atender esse consumidor final, e eu ingressei bem nessa época. Então, assim, eu tive uma escola maravilhosa, porque eu aprendi com os americanos que compraram a Embratel na época, né? Foram mentores, professores, enfim. Então, tive essa oportunidade de aprender com eles e passei na Embratel, em telecom, 14 anos, né? Uau. Então, foi uma jornada muito longa aí, sempre em torno aí sempre falando de clientes, né? Não, sempre, em 14 anos você migra, né, para várias áreas, você tem a oportunidade de conhecer vários temas dentro de uma grande empresa, mas sempre trabalhei aí com esse foco aí de atendimento ao cliente e agora mais recentemente experiência, né? E depois de telecom eu tive uma passagem pela área da saúde, que foi assim a última passagem, último trabalho no mundo corporativo como CLT, né? E a saúde também me transformou, porque ela é um produto, assim, a saúde é um produto muito diferente, muito sensível, né, de qualquer outro produto, né? E o cliente, eu trabalhei numa operadora de plano, né? E o cliente normalmente compra um plano de saúde, mas ele não quer ficar doente, ele não quer usar, né? É igual seguro de carro, né? É igual seguro de carro. Então, assim, é um desafio muito grande, porque o cliente está sempre num estado de vulnerabilidade quando ele vai usar o serviço, né? Você está falando de cirurgias, às vezes, que você tem que autorizar, oncológicas, situações muito críticas, né? Uma operação 24/7, não tem final de semana, então você tem que trabalhar assim, de forma quase que contínua, né? E uma área que você está aí 24/7 num segmento sensível e sempre com uma situação de familiares envolvidos, então tem toda essa dinâmica, que é uma dinâmica assim, bem complexa, né? Mas me deu um know-how muito grande na área da saúde, né? Assim, acho que esse repertório novo para mim, né? De ter mudado de indústria, foi muito interessante e abriu portas, né? Para a área da saúde. Essa foi sua última experiência como CLT? A minha última experiência como CLT foi na área da saúde. Então segura aí. Pessoal, olha, eu tive o privilégio de conhecer a Camila. E agora vai começar de fato a grande história. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente é parado em um evento, alguma coisa, alguém nos encontra e começa a falar o seguinte: poxa, mas como é que eu precifico? Como é que eu defino? Dá para mudar e sair de um CLT e abrir uma startup? Iniciar um serviço de consultoria, disruptar? Então a Camila é um grande exemplo de uma pessoa que foi fazendo história de CLT. E sabe aonde eu fui encontrar a Camila, Aninha? Onde? No mestrado. Olha E ela só. foi falar agora que saiu do mestrado, terminou o mestrado, não, que estava como CLT. Eu encontrei ela no mestrado e ela vai falar um pouco pra gente de uma grande história que se conecta entre mundo acadêmico, sonho, criação de uma grande startup. Então, se você está nos escutando aí, você pensa como precificar também, cola aqui. Se você tem dúvida se vale a pena estudar ou não, cola aqui também. Se você tá nessa aí que, olha, eu vou ser a próxima pessoa que eu não vou estudar, só ver o TikTok e vou abrir uma startup e vou disruptar, cola aqui também, porque a Camila vai nos revelar como foi um pouquinho essa trajetória de carreira dela daqui pra frente. Muito bem. Nossa, colocou muito, né? Eu acho que não tem o certo ou errado, né? Para começar isso, eu vou falar o meu caminho, que eu acho que eu ainda estou nessa fase, né, da jornada como empreendedora, porque é uma construção diária, né? Sim. Então, eu acho que, bom, primeiro, falar um pouquinho do mestrado, que eu acho que foi eu falo que o mestrado foi uma ponte, assim, que me permitiu fazer uma travessia talvez um pouco mais segura, né?
E também ter um convívio social legal, bacana, interessante, porque a gente faz um network interessante no mestrado. Quando você sai de uma grande corporação, numa grande empresa, você sente muita falta daquele ambiente, né? Você está sozinho, você está empreendendo sozinho e você depende dos contatos que você vai fazer, né? Das reuniões que você vai marcar. Então, você deixa de ser, tem que ser mais proativo do que reativo. Você está numa empresa, você é acionado o tempo todo, né? E tem convivência com os colegas, né? Então, mais no finalzinho da pandemia, eu já tinha feito a inscrição no mestrado, era um sonho. Eu já tinha iniciado o mestrado no passado, eu tive que largar, né, porque eu não consegui por conta do trabalho, e ingressei no mestrado. E eu tinha um plano, né, não sou 100%, né, feito, porque não é perfeito, mas que depois que eu entrasse para 50 a mais, que eu ia sair, que eu queria fazer uma transição de carreira. E a transição de carreira tem vários tipos, né? Sim. Então, assim, a gente até estudou isso lá no nosso mestrado. Então, a minha transição de carreira, eu acredito, foi bem disruptiva, porque eu saí, apesar de ter tido lá atrás, eu falei um pouco da história, né, de ter iniciado com meu pai, porque fica um pouco no meu DNA, né? Sim. Meu pai era um empreendedor nato, não estudou, né? Numa época que o Brasil permitia que as pessoas escalassem, né? De uma maneira, assim, de mobilidade, tivessem uma ascensão sem estudo, né? Eu acredito que hoje é cada vez mais difícil. Mas ele conseguiu, então eu fiquei com um pouco desse DNA do empreendedorismo, e era uma executiva com essa visão empreendedora, né? Acho que é importante colocar isso também. Às vezes você é executivo num mundo mais limitado ali, né? Na questão da autonomia, mas você pode empreender ali. Sim. Novas ideias, novos projetos. Então eu tinha um pouco desse olhar, né? Mas aí, então eu comecei o mestrado em 2021, e já tendo saído, né, da minha empresa, da empresa que eu trabalhava. E o mestrado foi muito interessante por tudo isso, né? Pelo conhecimento e repertório que eu adquiri, por ter me permitido fazer essa travessia mais segura, né? Com a convivência dos colegas, com maior troca, e fazer toda essa construção, porque quando você faz uma transição como eu fiz, que não é de empresa, né? E também não é do mundo corporativo para um outro tema, às vezes você sai de price e vai, por exemplo, para, sei lá, marketing, trade. Aí você está fazendo uma mudança mais fácil, assim, mais simples. Quando você sai do mundo corporativo, que a gente tem ali uma falsa sensação de segurança ali, né? Pelo contexto que você está inserido, você vai para um mundo de empreendedorismo, é completamente diferente, né? E aí que foi interessante para mim, além do mestrado, eu fiz uma formação de coaching no Canadá, que chama, um instituto muito renomado, que chama Erickson. Então, eu fiz formações que, na verdade, eu apliquei para mim. Acho que eu fiz um processo de auto-coaching, sabe? Porque tem todos aqueles frameworks bonitos de toda a etapa, né, do processo de transformação que o coach promove, né? E você faz muita troca com pares, né, que estão fazendo treinamento com você. Eu aplicava tudo comigo. Aquilo ali me deu um suporte. Hoje eu não tive ideia na hora que estava acontecendo, né, do tamanho, da importância daquilo para mim, mas hoje eu vejo que foi sensacional. Legal. Né? Porque eu acho que você fazer a transição que eu fiz sem um suporte de alguém que pode te dar, ou seja, um mentor, ou um coach, alguém que te dê um apoio ali, é muito difícil. Porque você tem que construir uma nova identidade. Primeiro, começar. Porque às vezes a gente confunde a nossa identidade com o cargo que a gente ocupa. E não é nada disso, né? A gente tem uma identidade que é nossa, o seu repertório, o seu conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Então, isso você carrega com você. Mas às vezes a gente confunde essas questões, né? E aí eu fui construindo tudo isso e tudo ao mesmo tempo, né? O curso do coaching, o mestrado e os meus primeiros clientes que foram focados em consultoria. Até pelo meu conhecimento. E que foi uma coisa interessante também. Network, uma coisa legal de falar. A gente tem, quando está dentro de empresa, você tem um tipo de network, né? Tem vários colegas ali, amigos, enfim. Mas quando você sai daquele ambiente corporativo, o melhor network são das pessoas que conhecem o resultado do seu trabalho, que sabem que você faz a diferença. Esse é que conta quando você está empreendendo, porque essas pessoas abrem portas para você depois. Quando você tem um network com alguém que simplesmente você é um target, né? É uma pessoa interessante, né, para o portfólio da empresa, enfim. Aquilo ali, às vezes, acaba se perdendo quando você faz a transição. Mas quando você tem um colega que fala, não, ela entrega, eu sei que ela entrega. Então, isso me ajudou, porque eu recebi recomendações, indicações, e fui nessa trajetória aí né, do caminho de empreendedorismo. E aí, durante o mestrado, né, que esse que é o ponto que o Fábio colocou, eu não estava satisfeita só com isso, né? Eu falei, eu quero fazer algo mais, algo diferente, né, do que eu estou fazendo. E o tema da educação sempre foi um tema que eu sempre fui apaixonada por ele, né?
Porque eu acho que a educação, para mim, é a única, assim, talvez, vou dizer a única que é meio pesado, mas assim, talvez seja uma das portas que a gente pode abrir para a mobilidade social, né? Então, assim, esse propósito é algo que realmente me mobiliza, né? Porque eu acho que quando a gente olha mobilidade social no Brasil, né, se você procurar hoje na internet, procurar em alguma outra fonte, aí você vê que algumas falam que você precisa de 20 gerações para você chegar na classe média, uma pessoa que está numa classe, né, menos favorecida. Outras fontes vão falar que são 9 gerações para você ter uma renda média aqui no Brasil. Né, Então, assim, é um tema muito importante. Né? E aí, além da questão do entender, né, que a educação é primordial, você até perguntou se eu acho importante, eu acho que sim. Né? Eu tinha uma intenção de disseminar um conhecimento da área que eu atuo hoje, que é a área de experiência do cliente. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu percebi que muitas empresas, inclusive grandes, não conseguiam avançar na implantação de uma estratégia de experiência do cliente por não ter uma metodologia, por não ter uma referência, por não saber como implementar a estratégia, porque às vezes implementam uma ação, né, que é um mapeamento de jornada, mas não olha a estratégia como um todo. E na minha pesquisa eu entrevistei executivos e percebi que tinha esse gap, né? Que o mercado não tinha ainda um nível de maturidade ou de desenvolvimento nesse tema tão grande. E aí foi um insight mesmo, parece uma brincadeira. Eu estava numa aula de educação corporativa, que eu estava assim, mergulhando ali numa fonte que eu adoro, que é o tema da educação, e eu pensei, poxa, por que eu não gravo curso com um conhecimento que eu tenho, né, de atendimento de experiência? Eu posso compartilhar esse conhecimento e criar esses produtos digitais e ter uma plataforma e oferecer isso para o mercado, né? E isso acabou evoluindo e se tornou o meu produto tecnológico da dissertação, porque não era isso no primeiro momento, né? Meu produto era uma pesquisa para ver o quanto que as empresas tinham avançado na implantação de uma estratégia de CX. E aí eu acabei tendo uma referência muito importante na pesquisa, que é a CXPA, né, que é a Customer Experience Professional Association, que é uma organização americana que certifica profissionais de CX globalmente. Então, eu fui nessa fonte como referência, e nessa fonte eu estudei que são 5 competências, né? E aí esse foi o tema da minha dissertação. E também criei um framework de implantação com esse tema. Então, dali derivei outros produtos, né? Também como treinamentos e um curso de formação em experiência do cliente que a gente criou. Sempre conectado com a CXPA, que é a fundação americana. Tá? Camila, eu vejo que muita gente às vezes faz confusão sobre isso, se experiência do cliente está atrelado ao atendimento do cliente e tal. E você também falou dessas 5 competências. Se pudesse trazer, esclarecer para as pessoas o que é a experiência do cliente separada num exemplo, eu acho que ficaria bem legal. Porque, como você falou, só tem isso lá fora. Então, e você começou a trazer para cá. Então, se puder clarificar. Não, legal comentar. A gente sabe, assim, pela pesquisa até que eu fiz, né, que o tema de experiência, com esse nome, experiência do cliente, se a gente olhar atendimento ao cliente, gestão de serviços, isso é muito antigo, né? Comportamento do consumidor. Só que a experiência do cliente, ela tem um escopo que tem fronteira com várias áreas do marketing, sempre causa uma confusão, né? Onde que começa, onde termina esse assunto, né? E alguns autores falam que é um conceito multidimensional, então tem vários aspectos social, de percepção de valor do cliente, percepção da marca. O atendimento entra porque ele faz parte da experiência, mas ele é vamos dizer, um tema dentro da experiência, né? Então, quando a gente olha atendimento de experiência, o atendimento ele é mais reativo, né? Você, quando precisa acionar, por exemplo, uma seguradora de plano de saúde, você vai pedir um reembolso, né? Você está solicitando algo e vai ter esse atendimento, independente do canal que você acionou. No caso da experiência, ela é muito maior, porque você pode ter uma percepção da marca antes mesmo de comprar um produto, né? Você vai na rede social dessa empresa, você olha os comentários de clientes que são ou a favor ou contra, né, ou estão reclamando, você já forma uma percepção, né? Então, a experiência ela é muito maior como tema, né, como temática, muito mais abrangente. Ela é mais complexa, porque às vezes você, para oferecer uma boa experiência, você depende de parceiros. Dá um exemplo que eu estou falando. Eu trabalhei na área da saúde, como eu comentei, né? Então, quando a gente está olhando uma operadora de plano de saúde, quando ela não tem rede própria, né, são os hospitais, as clínicas, ela vai e credencia a rede
de terceiro, enfim, ela vai credenciar uma rede de hospitais, de clínicas. Esse hospital, ele oferece a experiência ali na ponta para o paciente, né? E a marca, a operadora, na verdade, depende daquela experiência que é oferecida lá no hospital, né, para aquele cliente. Mas o hospital não é da operadora, né? Ele é parceiro da operadora. Então, assim, a complexidade do tema da experiência é muito grande, porque você tem que engajar, é uma estratégia que você tem que engajar toda a organização, e eu diria mais, assim, o ecossistema, porque não é só a organização e os colaboradores que estão inseridos nela, entendeu? Você depende de parceiros. Então, é um trabalho, assim, de médio e longo prazo, não é de curtíssimo prazo, né? O trabalho mais simplificado ou inicial, as empresas começam por mapear a jornada do cliente. Já é um movimento importantíssimo, eu acredito, porque quando você faz o mapeamento da jornada, você está olhando a jornada do cliente na visão dele, né? Quando ele entra num canal de atendimento, e não na visão do processo da empresa. Que as empresas, às vezes, elas focam no seu processo, na sua regra de negócio. Mas esse olhar da jornada, ele já começa uma construção de uma cultura centrada no cliente, porque quando você faz o mapeamento da jornada, você começa a levantar ali as dores do cliente. Que legal. Né? Que legal. Qual é a percepção que o cliente tem desse canal? E por que esse é um tema complexo hoje? Imagina, com a pandemia, houve uma aceleração desse nosso cenário aí de digitalização. Hoje existe uma multicanalidade, né? E o cliente quer um atendimento instantâneo, né? Ele está ali, vai na rede social, ele vai no canal digital, né? Então, assim, eu acho que existe toda uma complexidade em função dessa multicanalidade também. E você tem visto isso avançando dentro das empresas, essa busca? Porque o jornada do cliente, muito se fala, né? Não, Sim. estamos fazendo mapeamento de jornada do cliente, mas você, e com fruto até da sua pesquisa, você vê isso avançando, essa busca excessiva pela experiência do cliente mais ampla do que só a jornada? Olha, eu acho que, assim, eu não posso dizer... Há pessoas que têm essa percepção, né? Que o Brasil, a gente tem um olhar mais, assim... direcionado para isso. Nós somos mais sensíveis à experiência, o brasileiro. Né? O brasileiro tem essa sensibilidade. Você vai, por exemplo, em alguns países da Europa, você tem essa... você não consegue perceber esse olhar, né, de atendimento ao cliente. Então, há pessoas que acreditam que o Brasil está muito avançado comparado com outros países. Né? Eu vejo alguns profissionais falando isso. Mas, por exemplo, na minha pesquisa, eu vi grandes empresas que não tinham uma estratégia de CX bem estruturada, olhando para essas 5 competências. Estou falando de grandes empresas, né? Então, assim, que são referência, né? Em segmentos de telecom, de aviação. Quando você olha que ainda não existe uma metodologia, eu posso dizer que as pessoas realmente vão de forma empírica. Vou começar pelo mapeamento de jornada, vou ver o retorno que isso vai trazer. Então, eu acredito que ainda tem muitos gaps nessa área, na minha visão. Né? Eu acho que tem também um tema que é mais comum da gente ver como consumidor, a pesquisa de NPS, que é o Net Promote Score, né? Se você recomenda para um amigo familiar aquele serviço, isso é mais comum, né? Aquelas escalas, né, das carinhas lá. Então, assim, a gente consegue ver esse movimento, né? Mas eu acredito que uma estratégia muito bem estruturada, com as 5 competências, eu acredito que isso ainda está caminhando, está avançando, mas eu acredito que ainda não é um mercado tão maduro assim. Essa é a minha visão. Tá? Isso se conecta muito com precificação, né, Aninha? Porque a gente fala muito sobre precificação de valor percebido. Exatamente. E o valor percebido, às vezes, não está só no produto que eu estou vendendo, mas na experiência do cliente, na sua jornada. E ter frameworks ou modelos ou métodos para isso ajuda pra caramba. Então, quem é de Price... Tenha certeza, a gente vai deixar aqui embaixo o link também da pesquisa da Camila para você poder ter acesso, quem sabe já beber dessa fonte aí que ela já debugou aí, quem sabe veja esse framework aí e propor também, fazer um mapeamento e utilizar dessa fonte aí para poder, de fato, ver oportunidades, principalmente quando se fala de precificação por valor percebido. Eu mesmo, às vezes, eu canso de sair e deixar, às vezes, de pagar até mais barato ou mais caro de uma determinada empresa quando eu vejo que a minha experiência não foi uma experiência boa. E às vezes a pessoa só está atrelada em ver o preço do produto. E conectar também, né? Às vezes você está disposto a pagar um valor mais alto, mesmo sabendo, né, que está um pouco descolado da média de mercado, em função, poxa, mas me atendeu super bem, eu tive um pós-venda muito rápido, realmente a empresa entrega
a omnicanalidade que ela promete, porque eu comprei num lugar, fui trocar rapidamente, comprei no digital, troquei no físico, liguei no atendimento, tive essa... Então, amplia o olhar e no fim do dia o impacto, né, do preço que se pagou até fica esquecido. Então, isso é super importante você estar falando, porque assim, o que é caro e o que é barato? Exatamente. Né? Então, é tão relativo isso que eu gosto muito desse conceito da percepção de valor, e até falando um pouco, né, da trajetória lá da implantação da plataforma, eu estava comentando, né, a gente fez um lançamento de uma plataforma de curso, hoje a gente tem 7 cursos, né, nessa temática de atendimento e experiência do cliente. E quando nós começamos o projeto, né, o caminho foi um caminho assim meio desbravador mesmo. Primeiro, eu tinha que a parte de educação corporativa, né, falam que são 3 pilares, né, os especialistas falam, que é você ter uma boa curadoria, né, você ter uma plataforma funcional com uma boa interface gráfica, que o aluno tenha uma boa jornada. Né? E eu, ainda mais como uma empresa, né, que falo de experiência, eu tenho que preocupar com isso. Né? Eu não posso oferecer uma jornada ruim para o meu aluno. E a parte da máquina de vendas, que seria a parte comercial para vender, né, realmente os seus cursos ali. Então, a parte da curadoria, a gente começou. Então, o acervo é todo nosso, nós que produzimos os conteúdos. Né? Eu e mais uma colega que me apoiou. Então, a gente foi desenvolvendo, fazendo a curadoria. A plataforma, eu entrei num caminho de desenvolver a própria. Eu fiz uma pesquisa também na época, né, de quais as ferramentas ou tecnologias disponíveis no mercado, e acabei entendendo que uma empresa startup como a minha, né, que não quer assumir um custo operacional muito grande de início, de largada, sem saber o número de alunos que eu teria, né, então eu fui desenvolver a minha própria ferramenta. Então, hoje eu tenho uma solução própria. Né? Então, eu hospedo na minha plataforma os cursos que a gente oferece. Tá? E a máquina de vendas, eu estou ainda trabalhando nela, porque o que aconteceu? Né? Olha que engraçado, eu quando lancei, eu achava que eu ia vender para B2C, né? Para o consumidor final. Era a minha intenção e eu imaginava esse caminho. E acabei, no primeiro momento, tendo um maior foco, né? Até por conta do meu network, da minha trajetória em B2B. Então, acabamos tendo mais clientes, né, no mercado, no segmento corporativo e de empresas do que no mercado de consumidor final. Né? Mas para aí, Camila. Para aí. Porque você foi lá, empreendedora raiz, montou lá sua plataforma, falou, não vou comprar, vou montar minha própria plataforma, vou aplicar minha metodologia aqui. Você foi lá, fez a curadoria, montou os cursos. E aí você foi lá e falou, tenho uma visão, vou vender para um montão de gente. E aí, na hora de definir o preço, precificar? Então, é isso que eu queria falar. Não foi fácil. Por quê? Porque precificar a consultoria, até a gente entendeu, né? Tínhamos lá um método para fazer. Em função do escopo, de hora, enfim, né? É mais fácil a gente entender o racional disso. Agora, como criar um racional para formar preço de um curso que ele ia ser produzido, depois você poderia vender durante 2, 3 anos o curso, né? Porque você tem que atualizar depois de um período, mas que você depois não tem um curso de fazer, né? De produzir o curso novamente. Então, eu tive uma dúvida, assim, técnica gigante. Como é que eu vou precificar? Eu fiz benchmarking. Né? Aliás, eu faço direto benchmark com os meus concorrentes, entender o que eles estão oferecendo, né? Não só a questão de valor, de preço, mas os conteúdos. Pensei como que eu vou fazer isso em função de custo, né? Do meu custo de produção do curso. Como é que eu vou precificar? Então, eu tive uma dúvida gigante, acho que foi a maior insegurança que eu tive, né? Dentro do projeto. A gente, na verdade, eu falo que é um ser, né, de Camila, de coragem, porque, na verdade, você tem que desbravar todo o caminho, né? E aprender fazendo, né? Ali na sua jornada. Mas a precificação eu tive muita dúvida. Aí eu conheci, né, consultores, enfim, contratei especialistas para me ajudar na formação de preço. Né? E aí trouxe um tema muito interessante nesse conceito, que é percepção de valor, que tem muito a ver com o tema de experiência também, de cliente. Né? Por isso que eu entendi, porque o que é caro, o que é barato, depende do que você está entregando para esse cliente, né? Então, e aí nós fizemos com essa consultoria uma pesquisa de sensibilidade de preço para ver o quanto que esse cliente, na percepção dele, quanto valia aquele curso, né? Com aquele escopo, com aquela ementa, né? E com aquela carga horária, quanto que ele pagaria por aquele curso, né? O máximo, o mínimo. Então, eu até aprendi como é que faz um pouco ali, mas assim, a lógica é ideal, né? Porque é um produto que tinha que passar por essa pesquisa de sensibilidade, né? E aí a gente caminhou e vai ajustando, né? Se perceber que está
precisando fazer um desconto, enfim, a gente vai brincando com a margem lá, com essa questão do preço, tá? Então, eu tive ajuda, assim, nesse tema, porque eu acho que é um tema que é pouco explorado, inclusive no meio acadêmico, eu acredito isso, porque eu aprendi formação de preços falando de custo, né? Levantando o custo do produto, mas não é isso necessariamente, né? Então, não foi esse caminho que a gente escolheu lá na empresa, não. E isso se conecta com esses 2 episódios que a gente falou anteriormente, né? Exatamente. Que como é ainda pouco explorado um tema tão rico, e hoje quantos empreendedores existem no Brasil e microempreendedores também, startups, que querem lançar um produto, aí pensa no produto, pensa em tudo, quando vai lançar e fala, mas como eu lanço o preço? E na academia, às vezes, se aborda tão pouco. Exatamente. Ainda mais para coisas que são mais distantes, né? E pouco tangíveis, porque é diferente tangível. Você, né, falar de Uma um camisa, produto físico, né? exatamente. A camisa tem um custo de produção. Exato, né? a cadeia é muito conhecida. Agora, quando você está falando de serviço, e na cadeia de serviço como um todo, seja um serviço de planos de saúde, ou de seguros, ou um serviços gerais, realmente é muito mais intangível. E você tem muito mais na questão da experiência do cliente envolvida, que acaba sendo bem feito o pacote, né? Essa sensibilidade a preço acaba Sim. sumindo, basicamente. E aí a vida como ela é, né? Bonito, lançou o produto, lançou tudo, mas você saiu do mundo CLT, parou de cair o salário todo mês na Que conta. dia 15, dia 30. Fazendo mestrado, fazendo cursos, aí você investe boleto ainda... chegando, né? Boleto chegando, chegando, que investe são na plataforma, implacáveis. tem que pagar alguém para ajudar a precificar, e aí, show me the money, agora eu tenho que vender. E aí, foi ou não foi, Camila? Olha, tá indo, tá? Tá indo. O aviãozinho já saiu da pista, né? Eu posso dizer isso, né? Eu sei que o caminho é árduo, não é fácil, né? Se você empreender, até porque a gente não tem, eu costumo dizer assim, eu estou tentando, meu caminho é empreender, eu fiz um aporte, eu não tenho sócio hoje, né? Não que você não esteja aberta a isso, mas no momento que eu comecei, eu não tive ninguém, né, que pudesse se juntar a mim nessa empreitada, então eu fui sozinha mesmo, né? Então, eu fiz um investimento com recurso próprio, né? Eu não fui a banco, né? Que também é algo que eu acho que fica difícil no nosso país, né? Você não tem esse tipo de incentivo, né? Poderia estar muito mais avançada, porque eu tenho que gerenciar um orçamento enxuto. A empresa pequena, ela não permite ineficiência, não permite, se você não se quebra, né? Você não pode ter algo mais ou menos, né? Então, porque você tem uma equipe enxuta e você não... E a gente vai ajustando a rota, né? Como a empresa é mais flexível, a startup é mais flexível, a gente não é engessado, mas a gente vai ajustando a rota, vai corrigindo e a gente vai tentando uma estratégia. A gente trabalha muito no modelo de squad. Eu tenho uma equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe, nós trabalhamos de forma virtual. Né? Eu comecei assim por conta da pandemia e continuei nesse modelo porque os clientes preferem até que o atendimento, quando a gente interage, né? Até virtualmente, a maior concentração nossa dos trabalhos são entregues virtualmente. A gente tem, claro, presencial também. A gente faz trabalhos de workshop customizados, quando a gente tem uma empresa que deseja desenvolver, né, um tema específico, uma competência, a gente vai e faz todo um trabalho sob medida, desenvolve uma curadoria específica para aquela situação, e faz presencial. Né? Eu acho que o trabalho de vivência presencial ele é insubstituível assim, para o resultado que a empresa, dependendo do que ela espera, né, atingir. Mas a gente, então, é uma empresa enxuta e precisa, né, ser rápido, ágil, né? E tá, assim, buscando sempre essa melhoria aí contínua. Mas, assim, a gente, como eu já tinha clientes de consultoria, né, isso me ajudou nessa empreitada aí da plataforma. E em menos de um ano, a gente já tinha mais de 1.000 cursos vendidos, assim, que acho que foi um feito muito grande, né? Clientes da consultoria que apostaram no nosso treinamento, na nossa plataforma, e a gente já tinha conquistado aí grandes clientes, porque hoje a gente tem, nossa consultoria, eu tenho grandes contas, grandes clientes, e a gente pretende no próximo ano trazer um pouco mais de clientes de um porte mais pequeno e médio porte, né, oferecendo um trabalho mais digital, né, que fique mais acessível também para o cliente, toda a trilha de aprendizagem, né, toda digital. Na verdade, os nossos cursos hoje são aulas assíncronas, né? São aulas gravadas em estúdio, mas a gente pretende também oferecer outras modalidades que possam ser digitais e até mais acessível, né? Porque, imagina bem, a gente fala de atendimento ao cliente, né? Parece que é um nicho, mas
quem tem cliente tem essa dor, né? Quem Exatamente. atende público tem a necessidade de treinar a sua equipe, né? Então, E com bom atendimento, né, você acaba sendo mais eficiente na sua precificação. Você tem uma visão muito mais valor geral, agregado. mais valor agregado. E só vai adicionando isso dentro do seu, no seu bloquinho de construção de valor, né? Extremamente e a importante. vantagem competitiva, né? Assim, Total. porque muitas vezes as empresas oferecem os mesmos produtos, Sim. né? Então, o que vai te diferenciar, É. né? Você vai te diferenciar o seu capital humano que está ali, né? O cliente que está, a sua equipe de linha de frente, né? Então, eu acredito, e hoje, cada vez mais com a digitalização, uso de tecnologia, o humano que vai estar na linha de frente tem que estar muito bem treinado. Porque, né? Exatamente. E eu tenho uma grande dúvida aí, antes da Camila falar dos 7, né, que ela vai revelar o que é esse 7 aí, e você também, né, Aninha? Com certeza agora tá ficando mais claro, uma plataforma, tem cursos e tal, quem sabe a gente não vai ganhar aí uns cursinhos bons aí, de graça, grátis, um descontinho, né, Aninha? Quem sabe? Black Friday. Black Friday aí, sei lá. Mas antes disso, o que é melhor? Vida de executivo ou vida de empreendedor? Não, hein? esse é um dilema, né? Momento Vocês polêmica, Tem momento que me polêmica colocar numa aqui. saia justa agora, Ah. né? Bom, eu, claro, vou defender a minha posição de empreendedor. Olha, não tem o pior ou melhor, não. Mas eu encontrei um amigo recentemente, na verdade, até a gente foi no Web Summit para lançar a plataforma lá no Rio, início do ano, que foi, assim, uma grande feito para a nossa empresa, uma empresa pequena. Consegui entrar, né, no stand para apresentar a nossa plataforma lá no evento de tecnologia, que é o Web Summit. E encontrei um amigo que disse assim, também executivo, né, muitos anos com a empresa, ele falou, olha, então você fez muito bem de ter feito isso, porque quem está, às vezes, no mundo corporativo não viveu o CEO, né, o lado de empreendedor, fica, né, às vezes acha que é mais fácil, né, então a gente fica dentro de empresa, a gente fica essa empresa coloca a gente dentro de uma gaiola dourada, assim que ele falou, eu achei engraçado, né, e a gente depois acostuma com aquela gaiola dourada, não quer sair dali, né. E aí você tem a oportunidade de sair, não sabe nem se sabe voar mais, né? É mais ou menos isso que ele colocou. Na verdade, eu acho assim que não tem um mais fácil ou um mais difícil, né? Eu acho que são contextos diferentes. Então, você sempre tem o que você ganha e o que você perde, né? O que eu acho hoje da minha escolha, né? É uma escolha difícil. Não sei se eu recomendo fazer, eu mergulhei de cabeça, né? Eu estava mais ou menos preparada, vamos dizer assim, né? 50% do meu plano estava pronto. Mas eu acredito que você tem que sentir esse propósito. Né? Você ama a área, você quer, você acredita, você tem os seus valores, você tem essa. Isso tem que estar muito certo dentro do seu coração ali, da sua cabeça, para você fazer uma escolha e não ter muito sofrimento, né? Eu fiz um trabalho também com meus medos, né? Dentro do processo de coaching que eu falei, eu trabalhei 3 medos que todos nós temos, que nos limitam, né? Verdade, né? Eu até publiquei uma coisa no LinkedIn falando disso, que para mim foi uma descoberta, né? Esses 3 medos. E eles me impediam de dar passos, assim, né? Mais, vamos falar, disruptivos como esse que eu dei. Eu trabalhei isso em mim também, né? Porque a gente tem muito medo, mas na hora que a gente sai, a gente fala, nossa, mas são muitas possibilidades que eu tenho, né? E o medo nem era tão grande assim. O medo não nem era é tão uma grande coisa assim, não é uma tava coisa tudo tão na minha assustadora. cabeça. Exatamente. Né? Claro que você tem que ter um planejamento financeiro, Claro, isso é crucial, mas você pensa assim, mas isso não é tão grande esse monstro assim, né? Porque dá para você fazer... A gente tem um repertório gigante como executivo, a gente não sabe, não tem essa consciência que a gente tem esse repertório. E aí eu, na verdade, tive que fazer uma construção de framework de trabalho para usar o que eu tinha de conhecimento como executiva para aplicar isso no mundo de empreendedora, né? Ajudando empresas, enfim, treinamento, em consultoria. Mas eu acho assim que eu estou muito feliz no caminho que eu escolhi, porque eu acredito que ele está muito alinhado com meus valores, né? O caminho que eu escolhi. Eu acho que eu tenho hoje uma agenda que não é mais fácil, mas ela é mais livre. Né? Eu consigo fazer escolhas de forma com mais autonomia, mais liberdade, né, em relação à minha agenda. Consigo recomendar para clientes, né, o que eu acredito, e se ele quiser seguir esse caminho, ok, mas se ele achar que não é o momento, ok também. Né? Então, acho que a gente é um outro contexto. Né? É um outro contexto, assim,
como empreendedora. Mas tem os perrengues, né? Tem muito Sei perrengue, mas a gente tem que ter essa determinação, Conheço né? bem. E eu Sim. acho assim, como qualquer mudança, né? Você tem que saber, assim, qual a sua visão de futuro, onde você quer chegar. Não pode ser né? imediatista. Não pode. Né? Eu pode. sei onde eu quero chegar. É. Eu sei a minha identidade, me conheço, né, o que eu tenho né, de recurso, aquilo que eu preciso de ajuda, né, onde eu não tenho competência. E trabalhar, gente, ação, né? Não pode ter medo de trabalhar, assim, tem que mergulhar nisso, né? É muito mais transpiração do muito que inspiração. muita transpiração. Muita transpiração. Teve um rapaz que gravou aqui conosco, que foi o Rodrigo Trevisan, ele falou o seguinte: não, eu gosto de ser empreendedor, eu gosto de ser empreendedor com o dinheiro dos outros, então por isso que eu fui. Então dá para ser empreendedor também, você que tá aí como CLT, empreendedor com o dinheiro dos outros e tal, mas dá o seu sangue lá, vai lá, trabalha, entrega o resultado também. E assim, como você depende muito da sua marca, né, nas suas entregas, então a gente se esforça muito, porque não é uma grande empresa, né? Então, para você agregar valor, então, os meus trabalhos que a gente entrega, seja em desenvolvimento, treinamento, né, nos cursos, ele tem muito a nossa cara, assim. A gente abraça cada projeto. E eu estou na linha de frente em todos, né? Por isso que o difícil é a gente, na verdade, conseguir administrar todas as demandas que a gente tem, porque a equipe não é gigante como numa empresa grande, né? E você tem que aprender a jogar em todas as posições, tem que ter essa flexibilidade, né? Tem que ter essa flexibilidade. Mas eu estou muito feliz, assim, né? Eu estou não vou dizer no começo da jornada, né? Porque ela não dá para virar em 2 anos você sair, vou escalar, eu vou ficar aqui melhor. Não existe, né? Essa coisa, essa é uma coisa fake, né? Essa ideia. Que é muito trabalho para você conseguir obter os resultados de forma consistente, sustentável, né? Então, é trabalhar muito, né? Mas trabalhando com o que você gosta e acredita, eu acho que o esforço fica menor, assim, nesse sentido, né? Concordo, 100%, 300%. Nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Aninha, e aí? Chegou a hora Chegou a hora da 7. gente revelar, até porque a gente vai ter que terminar já. Então, assim, e aí? O que vai ter aí pra galera? 7 o quê? Primeiro eu queria deixar aqui, a gente vai deixar escrito aqui nos comentários desse episódio as redes sociais da CX Lab Brasil, que é a empresa da Camila, então voltada para a experiência do cliente, gente. Então acessem, conheçam o trabalho incrível aí que está sendo promovido e que a Camila está batalhando aí. Poxa, a gente falou que isso aqui está completamente conectado à precificação de valor, né? E você que trabalha com serviço, no segmento de serviço, se sua empresa, você é um pricer de serviço, fica a dica. Já pega o material dela. Já pega o material, as publicações, segue ela no LinkedIn. A dissertação dela que ela vai botar lá também. A dissertação que vai ficar aqui também. Então, já abre essa cabeça. Tira aí a cabeça para fora do buraco. E o 7? O que será um 7? Número cabalístico, né? Esse número fala aí, número cabalístico, número o que quem ficou até o final aí vai poder concorrer e ganhar? O pior que o 7 é meu número da sorte, viu? Olha! Foi sem querer, não foi combinado. Mas 7 são 7 cursos da plataforma. Então, a gente tem uma trilha de aprendizagem, né, no tema de experiência do cliente, que eu comentei, né? Então, a gente tem um curso introdutório e intermediário. Ano que vem, a gente vai lançar o avançado. Então, esses 3 cursos, eles têm todas as 5 competências que eu comentei aqui da CXPA e mais outros temas que eu, durante a minha trajetória profissional, fui, né, acumulando case, enfim, melhores práticas e também trago esses conceitos no curso. E o outro tema, a temática que é atendimento ao cliente, a gente tem também os outros cursos voltados para atendimento do cliente, tá? Então, são 7 cursos da plataforma que nós aqui, mais do que dar desconto, né? Porque a Black Friday, nossa, é super black, né? É a black das blacks. Por esse compromisso de disseminar o conhecimento, eu acho que é o nosso grande propósito aí, e apoiar os profissionais que estão mirando essa carreira, né? Que é uma carreira muito bacana e que está muito em voga nesse momento, que é a área de experiência do cliente. A gente está aí concedendo essa cortesia aí para os 7 ganhadores, que eu não sei como vão ganhar, e o Fábio vai dizer. Fábio, fala como vai ser a então, vamos lá. Dinâmica. Para poder você participar e ganhar ser um dos escolhidos dentre desses 7, você vai ter que fazer algumas coisinhas bem simples. O primeiro você vai ter que seguir a Camila nas redes sociais e a empresa também nas redes sociais. Então, vamos deixar aqui o LinkedIn, também vamos deixar aqui o Instagram. Então, você vai ter que seguir a Camila,
vai ter que seguir no Instagram também as redes sociais da CX Lab Lab Brasil, Brasil. Brasil com Z, tá? Brasil com Z, que vamos deixar o arroba aqui. Também vai ter que estar seguindo o Pricing Cast. É lógico. É lógico. No Instagram e também no LinkedIn. As pessoas que fizerem este passo e colocarem no comentário deste vídeo, eu quero participar, após 2 semanas só, iremos sortear de maneira online. Online. O PriceCast vai abrir uma sala virtual online. Para essas pessoas aí que se... Para essas pessoas, vamos publicar nas nossas redes sociais e vamos sortear de maneira online. Isso aí. E você vai poder se degustar desses cursos aí. Mas para você que já está querendo saber, já segue lá, já entra lá na plataforma, já veja o curso, veja os valores. Foi precificado, o preço está bom, o preço está justo. Então... Mas se você não ganhou também, você pode comprar o seu próprio curso também. É isso mesmo. Altíssimo recomendado. Camila, obrigado pela sua participação. Muito obrigado por esse presentão que você deixa para a nossa comunidade. Muito obrigado por compartilhar sua história de carreira, história brilhante, uma história que mexe com educação, com uma jornada de transformação, com valores muito fortes, paixão e uma história de sucesso, de disruptar verdadeiramente a carreira, abrindo aí uma startup, virando uma empreendedora e proporcionando mais, hein? Porque tem isso também 50 agora. a mais ainda, hein? Mulher 50 Mulher a mais. 50 a mais. Transição de carreira, Transição viu? de carreira, hein? Ó, tem vários tópicos aí, vários Gente, tópicos. Nossa, parabéns aí, muito obrigado por tudo aí. Eu vou dar uma dica, posso dar uma dica final? Pode, Vou dar uma dica essa final. câmera é toda sua. Vou dar uma dica final. Acho que tem 2 dicas que eu vou dar, assim, primeiro com foco em atendimento ao cliente. Muitas empresas me perguntam, o que eu vou fazer? Eu não tenho orçamento, eu não posso pagar uma consultoria, não posso pagar o treinamento. Tem uma coisa simples. Vai para a linha de frente, escuta o seu cliente, né? Observa o que ele está tendo de dor ali na ponta e escuta a sua equipe que atende ao cliente. Acho que são 2 coisas super fáceis de fazer, que não precisa investir nada. E quem está preocupado com o cliente pode fazer a partir de amanhã, né? E para quem está querendo fazer uma transição de carreira, que eu acho que o foco aqui do nosso papo foi muito isso, não tem um segredo, uma receita, uma fórmula mágica, não tem realmente, né? Mas tem uma coisa que eu li e aprendi na minha jornada e que eu acho legal compartilhar, é assim, eu escuto muitas pessoas, colegas, profissionais que estão, às vezes, numa carreira brilhante, que estão falando, eu quero fazer, mas vai ser não sei quando, né? Eu vou me preparar dessa forma. E não existe uma preparação 100% perfeita para fazer a transição, não existe, tá? Você pode ter um mentor, um coach, se preparar, se organizar financeiramente, mas a gente sempre vai perceber que não está 100%, porque faz parte do medo que a gente sente mesmo, né? E uma coisa que eu apliquei, que eu achei que funciona e é verdade, é assim, aquele 70, 20, 10 que a gente sabe, né? Não sei se vocês conhecem essa regra de aprendizado, né? Que 70% é fazendo, né? 20 é você tendo uma mentoria, um coach para te apoiar, e 10 é você fazendo um treinamento sobre o tema. Ele funciona também como para empreender, porque você só aprende a empreender empreendendo. Né? Não tem outro jeito, né? Não dá para fazer um curso de empreendedorismo assim, dá até para fazer, ele vai te dar uma ideia, né, do que é, do desafio, mas eu tenho aprendido a ser empreendedora fazendo, né? Então 70% que eu acho que eu estou nessa jornada, né? Eu estou aprendendo através do processo de experimentar. Né? Não tem outro caminho, assim, por mais que você se prepare, o melhor caminho é você testando, né, experimentando, aí você vai aprender de fato. É isso mesmo. Boa. Fecha aí, Aninha. Sensacional, gente. Então, falamos com a Camila, essa generosidade em pessoa. E foi um papo super leve, super agradável. Então, poxa, dá aquele voto de confiança pro nosso canal, faz a nossa comunidade crescer, dando like, joinha, compartilhando, comentando, etc, etc, etc. Senão o Fábio, que é o nosso chefe, bate na gente. Que isso? Brincadeira. Poxa, vai decoplar isso aqui, hein? Não, brincadeira. Não é. Ai, ai. Mas a gente agradece de coração para todo mundo que conseguiu aí ficar até o final. Um beijo, até a próxima. Boa. Camila, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.